Se você é um estudante e está pensando em investir em um tablet para auxiliar nos seus estudos e que tenha um excelente custo-benefício, eu te apresento o meu tablet e aqui nesse vídeo eu vou compartilhar tudo com vocês, desde o tour, aplicativos que eu mais uso e se vale a pena ou não comprar um tablet para estudar. Oi, se você não me conhece, muito prazer, eu me chamo Lorena Elita, sou estudante de medicina na Argentina e aqui no meu canal compartilho um pouquinho de dicas e experiências estudando medicina fora do país. A gente sabe que os estudantes têm uma rotina puxada, que às vezes é difícil conseguir conciliar tudo de planejamento, caderno, livro. E o tablet, ele traz justamente essa facilidade de ter tudo em um só lugar. E o tablet que eu escolhi para estar comigo nos meus estudos na faculdade de medicina é o Redmi Pad 2. O modelo eu escolhi nessa cor aqui, que parece um cinza na tela, mas eu juro para vocês que isso é um roxo, a coisa mais linda do mundo. Eu até peguei a caixinha dele para falar a parte técnica para vocês, porque assim, sou estudante de medicina. E ele tem 8 GB de memória RAM e 256 GB de armazenamento. Mas ele também tem um espaçozinho onde você consegue adicionar um cartão de memória para adicionar uma memóriazinha extra ali. Para nós estudantes que temos que baixar 1 milhão de vídeos, ter um bom armazenamento é mais do que necessário. E sobre a tela, ela é de 11 polegadas e tem uma câmerazinha frontal, que ajuda muito se precisar fazer alguma reunião, for assistir alguma aula online. E ele também tem essa câmera traseira, que é bem útil quando a gente está lá fazendo anotações da aula, e a gente consegue só tirar uma foto dos slides do professor. As principais perguntas que a gente leva em consideração na hora que for comprar o tablet é se ele tem rejeição de palma e se ele tem chip. E eu respondo sim e não, ou seja, sim, ele tem rejeição de palma. Tanto que eu também comprei a caneta dele, porque justamente eu queria usar ele para fazer as anotações, e ele sim tem rejeição de palma 100%, não identifica quando a gente apoia, e escrever normalmente como se estivesse escrevendo um caderno, que ele não vai ler a sua palma, somente a caneta. Mas mais pra frente do vídeo eu vou falar para vocês em detalhes sobre essa caneta aqui. E voltando pro não, ele não tem entrada para chip. O que pra mim, confesso que não faz tanta diferença, justamente porque eu quero o tablet para estudar e eu sei que se eu colocasse o WhatsApp aqui, eu ia me distrair assim como eu me distraio com o celular. Se isso for importante para você, vale a pena reconsiderar essa opção, mas se assim como eu, você também não faz tanta questão e não quer se distrair, pode apostar nele que ele é um baita tablet. Mas agora chega desse blá 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 técnico e vamos para os acessórios. Como vocês viram no início do vídeo, eu comprei essa capinha para deixar ele protegido. E outra coisa que eu gostei muito nela é que eu consigo fazer um 360 com o meu tablet. E isso é extremamente útil se eu quiser apoiar o celular na mesa assim para estudar, ou se eu quiser deixar ele assim, em pé. Gostei muito dessa capinha. A única coisa que eu tenho para reclamar é que ela não tem espaço para colocar a caneta. Porque como vocês podem ver, o tablet fica assim e não tem nenhum espaço onde pôr a caneta. E aproveitando que a gente tá falando sobre ela, vim trazer os mais detalhes que eu prometi pra vocês. Essa é a caneta original da Xiaomi. Gente, eu sei que ela é uma caneta um pouco cara e você pode até me perguntar se funciona outra similar ou não. Mas eu confesso que durante o tempo que eu estive pesquisando, eu vi outras pessoas testando canetas similares e a caneta original era a que mais funcionava, principalmente nessa questão da rejeição de palma. Porque não é só o tablet que precisa ter rejeição de palma, ele precisa ter a caneta certa para fazer isso acontecer. Inclusive, eu vou até deixar o link de onde eu comprei a minha, porque eu comprei por um preço muito mais barato. Outro acessório que eu também investi foi a película para o tablet, justamente para proteger. E eu estive pesquisando quais eram as películas que não gastavam tanto a ponta da caneta. Porque assim, gente, essa pontinha com o tempo, ela desgasta, tanto que quando você compra ela, ela vem na caixinha uma outra ponta extra. Então, ter uma película, de certa forma, influencia sim na durabilidade da sua caneta. E as que eu vi que não desgastam tanto a caneta é a película de vidro e a hidrogel. Agora, sobre outros itens como o teclado e o mouse, vale a pena investir? O que eu achei legal de ter o teclado é que você consegue transformar o seu tablet em um notebook sem necessariamente carregar o peso na sua bolsa de um notebook. Mas agora eu vou mostrar de pertinho ele pra vocês, vou começar a gravar a tela e mostrar as funcionalidades que eu mais uso enquanto eu tô estudando. E também vou falar pra vocês quais os aplicativos que eu mais tô usando nos meus estudos e que mais me ajudaram. Ó, gente, vou mostrar pra vocês. Essa é a tela inicial do meu tablet. E esse é o aplicativo que eu quero mostrar para vocês que eu mais uso, que se chama Starnote. E nele você consegue fazer as suas anotações como se fossem cadernos e você também consegue fazer anotação em cima de arquivos de PDF. Então aqui eu tenho, por exemplo, alguns livros. E para criar o seu caderno é bem fácil, você clica aqui nesse maisinho em criar nota. E você consegue personalizar tanto a capa do seu caderno quanto as folhas. Vou mostrar para vocês aqui as capas que tem. No aplicativo ele já vem com algumas capas aqui, como vocês podem ver, mas aqui em capa personalizada você consegue importar imagem para deixar as suas capas, os seus cadernos ainda mais personalizados. E o papel também, ó, ele já tem vários modelinhos de papéis, uns bem diferentes, inclusive que eu nem sabia que existia. E você consegue mudar também a cor das folhas, tá vendo, ó? Você consegue
alterar aqui, ou então você clica 2 vezes e seleciona a cor que você quiser. Vou deixar no branquinho mesmo, e aqui você coloca o nome do seu caderno. E assim, quando você cria, você é direcionado para essa página aqui. Então, aqui você tem a capa do seu caderno. E agora eu vou mostrar para vocês as funcionalidades que tem no aplicativo. Vocês estão vendo aqui em cima tem a imagenzinha de uma câmera. E você clicando aqui, é diretamente direcionado para a câmera, obviamente você consegue importar as fotos. Eu vou mostrar para vocês, só que como está na câmera traseira e ela está tampada, não vai aparecer. Mas você consegue, por exemplo, tirar fotos PDFs do seu professor e importar diretamente nesse seu arquivo. E também tem essa funcionalidade aqui do microfone, onde você consegue, ó, tá vendo que ele tá gravando, e aí você tá na aula lá do professor, ele tá falando e você consegue gravar os áudios e depois você consegue reproduzir, que eles ficam salvos aqui, ó. E aí você reproduz. E aqui na parte da caneta, vou mostrar pra vocês que tem essas 5 opções de caneta. E aí eu vou mostrar pra vocês cada uma delas, mas vocês conseguem ajustar aqui tanto a sensibilidade da pressão, que vocês já vão entender, a espessura, né, que é a grossura, basicamente, da caneta, e a estabilização do traço, que eu também vou mostrar pra vocês como é que funciona. A sensibilidade da pressão, eu vou deixar ela uns 60%. Que é, basicamente, você consegue fazer lettering. Eu não sou a melhor pessoa pra fazer lettering da vida, mas aqui vocês conseguem ver a diferença. Tá vendo que aqui, por exemplo, eu apliquei menos força e ficou mais clarinho, e aqui, por exemplo, eu apliquei mais força e ficou mais grossinho o traço. E aí tem essa outra, que também é bem parecida. Aí tem essa outra aqui, que ela tem um traço um pouco mais diferenciado. Tem essa outra aqui também, vou deixar tudo em preto pra vocês terem uma ideia. E tem o lápis. Então, vocês podem ver a diferença mais ou menos entre elas. E aí, eu vou mostrar pra vocês agora o que seria essa estabilização do traço. Vou deixar aqui em 0% pra vocês terem uma ideia. Mas, ó, quando eu escrevo, tá vendo que a minha letra, ela vai saindo... Gente, eu tô escrevendo normal, tá? Vocês tá vendo que a letra, ela sai do jeito que ela é. Agora, se eu coloco a estabilização do traço, ele dá uma melhorada na minha letra. Ó, não sei se vocês vão conseguir perceber, mas você está vendo que fica mais bonitinho, a letra fica mais harmônica. Aqui, na outra parte, são os marcadores. A gente tem esses 2 tipos de marcadores que eu vou mostrar pra vocês. Vou deixar o amarelinho. E aqui você consegue configurar tanto para desenhar em linha reta ou não. Vou desconfigurar aqui pra vocês verem que eu consigo tanto desenhar ele assim, quanto se eu colocar em linha reta, eu consigo traçar uma linha reta, tá vendo? E aí tem essa outra caneta aqui, que ela é mais arredondada as bordinhas. Tá vendo, ó? Ela é mais arredondada. E agora, sobre a borracha, ela tem 1001 funcionalidades para você apagar. Você consegue apagar por pixel, por traço, selecionando uma área, você consegue mudar o tamanho dela também. E tem algumas outras funções. Por exemplo, essa aqui, apagar rabiscando, que tá ligada aqui. Vou mostrar pra vocês o que seria isso. Por exemplo, tô escrevendo aqui, aí errei alguma coisa. Aí eu venho, rabisco e ele automaticamente apaga aquilo que eu rabisquei. E aí tem outra função também, que é você apagar apenas determinadas coisas, como por exemplo, o destacador. Então, vamos supor que eu tô lá escrevendo, escrevi aqui meu nome, e aí eu vou e sublinho com o destacador. Só que eu quero apagar só o destaque, não quero apagar o que eu escrevi. E aí você seleciona lá aquela parte que eu mostrei pra vocês, apagar apenas destacador, que você vai conseguir fazer isso sem apagar o texto que você escreveu por baixo. E também tem essa função de apagar apenas a fita adesiva, que eu já vou mostrar pra vocês, mas eu confesso que eu deixo na configuração mais básica possível. Agora, tem essa função aqui do laço, que é quando você consegue selecionar uma determinada área pra mover ela. Isso daqui eu uso demais. Por exemplo, eu não quero que meu nome fique aqui, quero que fique mais pro cantinho. Consigo selecionar e deixar no lugar que eu desejo. Ah, eu não quero isso daqui, eu quero um pouquinho mais pra cima. Aí eu consigo. Isso daqui, gente, pra mim é muito útil, que eu gosto de ter as coisas visualmente mais harmônicas, sabe? Então é muito legal. E aqui você consegue importar imagens da sua galeria pra colocar. Aqui do lado tem o texto, onde você consegue escrever. Então, por exemplo, adiciono uma caixa de texto aqui e consigo escrever usando o teclado, ou eu também posso usar a minha própria caneta para escrever. Então, por exemplo, eu vou escrever com a caneta dentro da caixa e ela vai automaticamente traduzir o que eu escrevi pra cá, tá vendo? Isso é muito legal. Agora, aqui, pra selecionar, é como se fosse uma etiquetinha pra marcar uma área pra fazer comentário. Então, aqui você seleciona essa área
e você consegue adicionar uma observação. E eu gosto bastante de usar essa função aqui para, por exemplo, quero selecionar uma imagem e duplicar para o meu arquivo. Aí você seleciona ela assim, segura e ela duplica. Tá vendo? Eu acho bem legal isso também, quando você tem livros. Isso daqui é basicamente etiqueta para você colocar o que você acha importante ou não. Então, por exemplo, aqui eu consigo adicionar uma etiqueta aqui. Enfim, não é uma funcionalidade que eu uso muito, mas tem aqui. E tem as formas, né? Que já são formas prontas aqui. Para quem tem aula de geometria, matemática, isso aqui é bem legal, porque a gente não precisa ficar desenhando. Agora, essa parte aqui é uma das minhas favoritas, que são os adesivos. O aplicativo ele já vem com vários adesivos já instalados para você usar e deixar suas anotações bem mais fofinhas, mas você também consegue baixar aplicativos da lojinha. Já já eu vou mostrar para vocês que lojinha seria essa. Eu falo lojinha, mas são arquivos que são gratuitos e você consegue instalar, tem alguns pagos também. Mas eu acho bem legal, então, por exemplo, eu vou fazer as minhas anotações, eu consigo colocar aqui, por exemplo, um adesivo, deixar as coisas mais fofinhas e ir escrevendo. Então, fica bem legal de fazer isso. E aqui tem a fita adesiva, que eu acho muito interessante na hora de praticar, por exemplo. Vou mostrar aqui pra vocês. Vou adicionar uma imagem aqui do coração, por exemplo, que eu quero treinar quais são essas estruturas. Quero fazer como se fosse um flashcard, vamos supor. E aí eu vou mostrar pra vocês que com a fita adesiva eu consigo tampar as letrinhas dessas partes. E aí, por exemplo, quero estudar essa imagem aqui. Aí você vai, fala a estrutura que você acha que é, clica uma vez pra ver se você acertou e clica outra vez pra tampar novamente. A mesma coisa aqui. Então é bem legal pra gente que gosta de praticar. Óbvio que você também pode usar a fita adesiva pra decorar, né? Fazer as suas decorações nas anotações. Então é bem legal. Agora, tem essa outra função aqui, que é o laser, que basicamente você consegue, quando você estiver dando aula, por exemplo, marcar as partes que você quer dar um destaque. Se você é professor e quer usar pra dar aula, é uma baita utilidade. E aí tem a régua aqui, que você consegue ajustar a angulação dela para fazer linhas e traços mais retos. E tem a lupa também, que é onde você consegue dar o zoom em uma determinada área. Então, por exemplo, eu quero dar um zoom aqui, e aí eu consigo escrever nessa parte aqui, ó, e automaticamente vai para lá. Então, é bem legal também. Agora, falando um pouco sobre os livros. Tudo que você consegue fazer no caderno, você consegue fazer aqui nos livros também. Então, você consegue fazer as anotações, fazer os seus destaques aqui no texto, obviamente apagar, adicionar fotos, adicionar as figurinhas aqui. Então, por exemplo, quero adicionar um coração, sei lá, eu consigo adicionar aqui. Ou então, ó, tem essa opção aqui das figurinhas que elas são como se fossem post-its. E aí você consegue adicionar, eu acho bem legal. E vocês estão vendo que aqui do lado do texto, do livro, né, no caso, as folhas, ela tem esse espaço em branco. E é porque eu ajustei a margem. Aqui eu vou mostrar pra vocês que tem essa possibilidade de você ajustar a margem. O livro, ele é assim, mas aí eu gosto de deixar ele com esse espaço para justamente conseguir fazer a anotação. E você consegue também colocar, por exemplo, outra aba junto com essa. Então, eu venho aqui, seleciono a aba, porque vocês estão vendo que ali em cima fica todas as abas. Obviamente que você pode fechar, eu que não fechei, né? Fica tudo aberto aqui. Mas você pode fechar as abas e deixar duas telas abertas. Então, por exemplo, tô lendo aqui e aí eu faço as minhas anotações do que eu li. Agora, aquele exemplo que eu tinha dado pra vocês, da área que você seleciona, olha que legal. Você consegue selecionar essa parte, por exemplo, aqui, ó, e jogar ela para suas anotações. E aí, gente, voltei a tela lá no menu principal para mostrar para vocês aqui as configurações de duas coisas importantes de se falar. Que é a configuração da caneta, porque se vocês prestarem atenção, a caneta ela vem com dois botões. E aí você consegue mudar a funcionalidade desses botões aqui. Então, por exemplo, o primeiro botão eu deixei para trocar a borracha, mas vocês podem vir aqui e trocar para o que vocês quiserem. E o segundo botão eu selecionei aquela opção do laço, que é uma das coisas que eu mais uso, que eu falei pra vocês. E também você consegue editar isso. Outra coisa é a definição dos gestos, que você tem que ativar a rejeição da palma da mão. Porque o que acontece? Como eu falei, o tablet e a caneta têm a rejeição de palma.
Só que dependendo do aplicativo, você precisa selecionar isso, porque às vezes você quer desenhar com o seu dedo, então você vem e desativa aqui. Mas no meu caso, como eu tô sempre usando a caneta, eu deixo ele sempre ativado. E, gente, outra coisa que eu quero falar pra vocês é que eu comprei a versão paga dele. Ele tem tanto a versão gratuita quanto a versão paga. Só que como eu preciso dele pra fazer as minhas anotações e na versão gratuita ele tem um limite de cadernos que eu posso criar, eu achei melhor comprar, mas eu confesso pra vocês que é bem baratinho, você paga menos de 40 reais, eu vou colocar o valor certinho pra vocês, porque eu não lembro agora exatamente quanto foi, mas é menos de 40 reais e é acesso vitalício, ou seja, você só paga uma vez e tem acesso a todas as funcionalidades do aplicativo Pro. E aqui eu vou mostrar pra vocês, nessa casinha, aparece a lojinha que eu tava falando pra vocês. E aí tem tanto materiais que só quem é Pro pode baixar, quanto materiais gratuitos e até materiais que é pago, inclusive, para as pessoas Pro. E aqui vocês vão ver que tem templates de folhas para você instalar. Tem template das capas que eu falei para vocês, que você consegue aqui, ó, fazer o download. E tem figurinhas também, então aqui vocês conseguem dar uma olhada mais ou menos em tudo que tem nas opções, ó, aqui já são os pagos, que nem eu falei pra vocês, e mesmo eu tendo a versão Pro do aplicativo, eu teria que pagar, e aqui tem os outros que é exclusivo para quem comprou o aplicativo. E também tem os adesivos. Então, tem esses packs de adesivos que eu acho muito fofinho pra você decorar e deixar as suas anotações ainda mais personalizadas. Outra coisa que você pode estar se perguntando é se cansa a vista de ficar o tempo todo na tela. Mas ele tem uma funcionalidade lá nas configurações onde você consegue ajustar o filtro de luz azul e deixar ele mais confortável para você ficar estudando e olhando para. Mas é isso, gente. Eu espero que com esse vídeo eu tenha tirado todas as dúvidas de vocês. Mas caso vocês tenham alguma outra pergunta que eu não respondi nesse vídeo, pode deixar aqui nos comentários que eu vou ler todas elas. E se vocês quiserem saber como eu faço as minhas anotações usando o tablet, pode deixar nos comentários também, que eu gravo esse vídeo mostrando pra vocês. E aqui também está o seu lembrete pra você já deixar o seu joinha aqui nesse vídeo se você gostou e se as dicas foram úteis. Mas é isso, um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!